Olá, amores! Tudo bem? Hoje aqui para mais um encontro de teatro. E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas personalidades do teatro nacionais. Durante os outros vídeos eu acabei citando o nome de um diretor teatral, que é José Celso Martinez. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele, tá? Sobre a história dele e tudo que ele fez e faz pelo Teatro Nacional. José Celso Martinez Corrêa nasceu em Araraquara em 1937, diretor, autor e ator, destacado encenador da década de 1960, inquieto e irreverente, líder do Teatro Oficina, uma das companhias mais conectadas com o seu tempo. Encena espetáculos considerados antológicos, tais como Pequenos Burgueses, O Rei da Vela, Na Selva das Cidades. Nos anos 70, vivencia todas as experiências da contracultura, transformando-se em líder de uma comunidade teatral e das montagens de suas criações coletivas. Ressurge nos anos 90, numa nova organização da companhia, propondo uma interação constante entre vida e teatro. Estuda na Faculdade de Direito Largo de São Francisco e participa do Centro Acadêmico 11 de Agosto, integrando o núcleo de estudantes que funda o Oficina, grupo de teatro amador. Seus primeiros textos, Vento Forte para Papagaio Subir, 1958, e A Incubadeira, 1959, ambos autobiográficos, são montados pela equipe sob a direção de Almir Haddad. Para comemorar a presença de Jean-Paul Sartre no país, traduz e adapta, juntamente com Augusto Boal, líder do Teatro de Arena, o roteiro cinematográfico A Engrenagem, encenado por Boal com o Teatro Oficina em 1960. Em 61, o Teatro Oficina inaugura sua fase profissional e sua casa de espetáculos, alugada e reformada na rua Jaceguai. A empresa é composta pelos sócios Renato Borghi, José Celso Martinez, Ronaldo Daniel, que depois se torna importante diretor na Inglaterra como Ronald Daniels, Paulo de Tarso e Jairo Arco e Flecha. Para abrir a programação é encenada A Vida Impressa em Dólar, de Clifford Odets, estreia de Zé Celso como diretor. O estreante realiza o trabalho seguro, sem grandes ousadias, em que o elenco se mostra uno e talentoso, destacando-se as interpretações de Fauzi Arap, Célia Helena e Eugênio Kuznet. Este último, profundo conhecedor do método Stanislavski, que a gente falou também já do Stanislavski em outras aulas, e retornaremos porque ele tem um conteúdo extenso para a gente trabalhar. Fecha parênteses aqui. Esse último profundo conhecedor do método Stanislavski colabora na preparação dos atores. A montagem rende a José Celso o prêmio Revelação de Diretor pela Associação Paulista de Críticos de Teatro, a APCT. Em 62, a equipe monta Todo Anjo é Terrível, de Kate Fritz, adaptado do romance autobiográfico de Thomas Wolfe, confirmando as aptidões do jovem encenador. O texto retrata a trajetória do artista quando jovem, e é contado com a presença da consagrada atriz Henriette Morrow. Olha que nome fino. Amplia o prestígio da companhia com toda a experiência adquirida nos anos anteriores sobre a elaboração psicológica das personagens com o método Stanislavski. O Oficina coroa a fase de montagens realistas, dando ao seu primeiro grande salto em termos de espetáculo. Em 63, Zé Celso encena Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, com enorme repercussão. O diretor consegue estabelecer um convincente paralelo entre as perplexidades da Rússia pré-revolucionária e as de um Brasil às vésperas do golpe, levando todo o elenco a desempenhos emocionantes.
Pequenos Burgueses torna-se um espetáculo extremamente rentável, sendo remontado várias vezes, elevando o Zé Celso ao posto de um dos mais talentosos e originais diretores do momento, e o tempo o consagra como um marco histórico. Segundo alguns críticos, a mais perfeita encenação stanislavskiana do teatro brasileiro. Pequenos Burgueses rende a Zé Celso os prêmios de melhor direção do ano. É suspenso em abril de 64 pelas autoridades militares que acabam de tomar o poder, retornando no mês seguinte, mediante ao pagamento de alguns agentes e de um forçado pedágio. A música final do espetáculo, a Internacional Socialista, é substituída pela Marselhesa. O golpe muda o direcionamento do grupo de Zé Celso. A sua primeira resposta à nova situação é Andorra, de Max Fix, ainda em 64. O texto trata de questões ligadas ao antissemitismo pós-Segunda Guerra, mas serve à oficina como metáfora para afirmar posição contra a perseguição e violência do regime autoritário. A encenação se mostra crua e despojada, e paradoxalmente entremeada de momentos líricos e de cenas de vigorosa emoção. O espetáculo marca a transição do trabalho de Zé Celso do realismo de Stanislavski, presente na construção dos personagens, para o teatro épico de Bertolt Brecht, cuja referência se apresenta na postura crítica de encenação, mesmo que ainda tímida. O diretor aprofunda seus estudos na teoria das teorias do teatrólogo alemão e, enquanto o Oficina excursiona o Uruguai, faz uma viagem à Europa, onde estabelece contato com o Berliner Ensemble. De volta em 66, inicia os ensaios de Os Inimigos, do mesmo autor de Pequenos Burgueses. A trama da peça gira em torno da abortada Revolução de 1905 da Rússia, reprimida pelo czarismo. Outro Gorky, agora com uma linguagem diretamente oposta. O historicismo épico substitui o realismo psicológico numa abordagem dialética do fenômeno de luta de classes, manifestada através de uma inspiração de linguagem de Erwin Piscator, com direito à utilização de slides com documentação histórica, painéis destinados a transpor a ação do particular para o geral e pontuação musical, demarcando as falas politicamente mais relevantes. O espetáculo é uma grande produção em parceria com Joey Cantor, com o tratamento visual de Flávio Império e músicas inspiradas em canções e hinos soviéticos, compostas por Chico Buarque. O resultado da montagem apresenta-se estimulante, inquieto e polêmico. Denuncia um movimento de transição para o grupo que, em 5 anos, se torna dos mais respeitados do panorama teatral, buscando ardentemente uma nova abordagem estética diante dos temas políticos que predominam no teatro desse período. Em 1967, após um incêndio no Teatro Oficina e sua reformulação à italiana, abre-se para o diretor uma nova perspectiva estética e teatral. A antológica montagem de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, um marco histórico que influencia toda uma geração e pode ser considerada um divisor de águas, similar à montagem de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues por Os Comediantes em 1943. O texto, escrito na década de 30, chega a ser considerado impossível de ser colocado em cena, tal a sua verborragia anárquica e seu espírito transgressor, mas encaixa-se perfeitamente como voz do movimento de rebeldia juvenil latente em 67, que meses depois toma conta das ruas de Paris e, consequentemente, de toda a Europa e das Américas.
O processo de montagem abarca um profundo mergulho em textos contemporâneos da arte de vanguarda. A direção... Opa! Espera que eu perdi aqui. A direção, juntamente com a equipe, elabora uma proposta teórica de releitura da postura estética das esquerdas, através de algo intrinsecamente brasileiro. O Rei da Vela propõe uma escritura cênica paródica e violenta, grotescamente estilizada, que se serve da farsa da revista musical, da ópera, dos filmes da Atlântida, abusando de referências de uma sexualidade explícita, concretizando um teatro antropofágico. Zé Celso assume um discurso agressivo, elevando sua montagem à categoria de manifesto destinado a comunicar através do teatro a chacriníssima realidade nacional. A realização ganha uma posição de liderança no movimento tropicalista, já efervescente nas artes visuais, no cinema e na música popular. Zé Celso é um dos ícones da Tropicália, juntamente com Hélio Oiticica, Glauber Rocha e Caetano Veloso. A repercussão é impactante e polêmica, chocando muitos críticos e espectadores, mas impondo-se pela ousadia e originalidade. Essa reação repete-se nas representações em festivais internacionais de Florença, na Itália, e Nancy, na França. O crítico francês Bernard Dor flagra, todavia, a verdade de realização. Abre aspas. Estamos aqui diante não de uma tranquila tentativa de fundar um teatro folclórico nacional, mas de um apelo raivoso e desesperado por um outro teatro, um teatro de insurreição. Incentivado ao ambiente teatral de 68, momento mais crítico dos debates entre a categoria e o regime, Zé Celso dirige Roda Viva de Chico Buarque, no Rio de Janeiro, sua primeira experiência fora da oficina, tomando o ingênuo texto de Chico Buarque, tomando o ingênuo texto de Chico Buarque em torno da vida de um ídolo da canção popular que é manipulado pela imprensa e indústria fonográfica. O encenador estiliza um ritual raivoso e provocador, no qual os atores vão à plateia incitá-la fisicamente. Considerada emblemática do teatro agressivo pelo crítico Anatole Roosevelt, a montagem reflete o momento em que o teatro assume um tom violento de confronto, de cobrança de atitudes frente a uma situação sociopolítica tensa e insustentável. O radicalismo do espetáculo provoca uma polêmica que resulta numa ação ostensiva no Comando de Caça aos Comunistas, CCC, grupo paramilitar que agride o elenco e destrói parte do cenário na temporada paulista. É retirado de cartaz pela censura durante a apresentação em Porto Alegre. Bom, eu vou parar por aqui, né? Porque ainda tem muito mais texto para que a gente consiga trabalhar essa figura. E engraçado como tem coisas que aconteceram lá atrás e que fazem permeiam a história do teatro, e principalmente da história nacional do teatro, como tá similar ao que tem acontecido hoje em dia, né? Então é legal a gente conhecer a nossa história para que a gente entenda para onde a gente, como a gente caminhou até aqui e para onde a gente quer chegar, tá? Então um beijo, até a próxima, fiquem com Deus.